Amigas e amigos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos ilumine. E antes de continuarmos, vamos agradecer, porque agradecer na vida é o que a gente faz de melhor. Então vamos agradecer por mais esse dia, vamos agradecer por mais esta oportunidade de estarmos todos reunidos para que possamos juntos caminhar um bocadinho mais rumo à nossa destinação final. Ok, meninos e meninas? Muito obrigado a todos, acho que eu já falei, né? Mas no YouTube nós já atingimos agora 1.150 inscritos e continuamos na nossa campanha normal. Vai lá assistir, perdeu a de hoje, amanhã já tá lá no YouTube, canal Manolo Quezada Palestrante. Divulgue, fala pro pessoal, assiste lá, aquele doido lá, faz o que faz e vai que vai. Ok, meninos e meninas, espero que todos tenhamos passado um ótimo dia. Caso vocês queiram fazer perguntas, podem fazer. A produção tá aqui anotando tudo direitinho. No final da nossa conversa, nós já daremos algumas respostas, se for possível. E se não for possível, a gente estuda um pouquinho mais e durante amanhã a gente já manda mesmo via Facebook para que a pessoa possa ter a orientação que precisa. Ok, meninos e meninas? Beleza? Vamos que vamos! Hoje nós vamos falar sobre portas. Manolo de Deus, como é que é isso? A nossa conversa vem do livro Vinha de Luz. Lembra do Vinha de Luz que eu mostrei do outro dia ainda? Que são aqueles 4 livrinhos, onde eu falo livrinho, mas é claro, né? Não são livrinhos, são livrões realmente. Onde o Emmanuel analisa todos os versículos do Novo Testamento, ou praticamente todos, incluindo alguns do Atos dos Apóstolos, algumas sequências das cartas que os apóstolos escreveram também, e se constituem de 4 livros, né? E onde tem todas essas perguntas, todas essas respostas que foram dadas, comentários que são dados sobre as palavras de Jesus transcritas pelos evangelistas, ok? Então, essa página, Abre a Porta, é de um desses livros. O livro em questão chama Vinha de Luz. É editado pela FEB, Federação Espírita Brasileira, o médium Chico Xavier e o Espírito Emmanuel. E olha como é que começa isso daqui, para que nós tenhamos certeza. Ó, abre a porta, olha de onde tirou o versículo. De João, capítulo 20, versículo 22. João, como eu gosto de falar, provavelmente um dos apóstolos mais jovens que Jesus teve. Ele mesmo se intitula, porque ele narra o Evangelho segundo João na terceira pessoa. Então ele fala que João era o discípulo amado. Ele se coloca na terceira pessoa narrando, né? Mas o João que ele fala é dele mesmo. Então ele fala que ele é o discípulo amado, e João é também aquela figura que na crucificação de Jesus estava com Maria e algumas outras mulheres. Era o único apóstolo lá, os outros tinham todos debandado. Então quer dizer, é para ele que Jesus fala, quando está lá no alto da cruz, filho, aí está a tua mãe, mostrando para Maria. E para Maria, mulher, aí está o teu filho, mostrando para João. E a partir daí, João e Maria viveram por muitos anos juntos, realmente um cuidando do outro, foram até Pátimos e por lá estabeleceram residência e viveram muitos e muitos anos lá. João desencarnou bem velhinho, ele tinha mais de 90 anos já quando desencarnou. Foi talvez o único que não tenha sido martirizado, né? Ele morreu de morte natural, muito provavelmente. E foi quem levou a figura de Jesus assim, mais perto de Deus. Por quê? Porque para João, salvo provas em contrário, como diria o seu Pedro Pedreira lá da escolinha do professor Raimundo, para ele, Jesus é Deus e acabou. Eles não falam com todas as letras, mas fica muito claro que João tinha uma admiração assim por Jesus impressionante, transformando Jesus não no Messias,
mas em verdade em Deus e dando para Jesus a missão maravilhosa, como está no seu evangelho, da criação deste nosso planeta. Então, João é muito claro. João diz que a criação toda do nosso planeta foi originariamente feita por Jesus. Mais uma prova da doutrina espírita de que esses espíritos, quando se alçam assim a patamares elevadíssimos de luz, transformam-se literalmente em co-criadores em plano maior. Então, João mostra com todas as letras que Jesus realmente montou este planeta Terra. E é Leon Denis que nos diz no livro Cristianismo e Espiritismo que Jesus é considerado o governador do planeta, posição essa que é depois ratificada por Emmanuel e que vai ser retomada um pouquinho mais tarde ou ao mesmo tempo junto pelo comandante Edgar Argon. Ok, meninos e meninas, passado esse preâmbulo, nós vamos ao que diz o Evangelho de João no seu capítulo 20, versículo 22. Se liga. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ah, Manolo de Deus, o que é isso? Te explico já. Vem comigo, que no caminho eu explico. Valeu? Está lá em João capítulo 20, versículo 22. Presta atenção aqui. Por quê? Porque Jesus sopra sobre os evangelhos e fala para os evangelhos: receba o Espírito Santo. A partir daí o papo começa. Vamos lá. Aqui está. Profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos nas primeiras manifestações depois do Calvário. Jesus, ele ficou ainda conosco 40 dias. Isso por quê? Porque os hebreus, de maneira geral, adoram alguns números. Um deles é o 7. Quando Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes terei que perdoar os meus inimigos? Aí, 7 vezes, aí Jesus fala: Pedro, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Ok? Esse é o 7. E o outro é o 40. 40 dias o tempo que Jesus passou por aqui depois que desencarnou. 40 dias o tempo que Jesus foi tentado pelo demônio no deserto. 40 dias, isso já no Antigo Testamento, do dilúvio. 40 anos o tempo que Moisés levou para levar o povo hebreu para a terra prometida saindo do Egito. Se ligou? Então, Jesus passa conosco 40 dias fazendo o quê, Manu? Se preparando para voltar. Por quê? Não podemos nos esquecer que Jesus, espírito altamente evoluído, vindo de esferas ultra mega blaster perfeitas. Se ligou? Dá para voltar depois de encarnar aqui? Ah, tem que dar uma ajeitada no perispírito, não tem? E depois de 40 dias ele volta. Mas ele não ficou aqui sem fazer nada. Ele ficou aqui passeando por aquela Galileia, particularmente em Cafarnaum, passeando por lá, mostrando aos discípulos que ele voltara à vida. E aí cuidado para não entender que Jesus volta com o corpo físico, porque não volta. Ele volta com o perispírito adensado, numa prova de que a vida continua. Se ligou? Mas não como os dogmáticos dizem, que ele ressuscitou. Não ressuscitou, isso daí não existe. O que existe é que Jesus tinha que se preparar, volta com o perispírito adensado para que muitos pudessem vê-lo, e a partir daí ele começa a traçar a delinear alguns caminhos para os apóstolos, particularmente para Pedro, onde ele fala: Pedro, sobre você erigirei a minha igreja. Pedro, tu és pedra. Sobre você levantarei a minha igreja. Dizendo para que Pedro se tocasse: cara, a responsabilidade é tua, vai para frente, manda tudo isso daqui para frente, vamos mostrar tudo isso para o povo todo. Se ligou? Ok? Então, olha, nessas primeiras manifestações de Jesus depois do Calvário, é que ele vai falar com os discípulos. Aí ele chega e sopra. O quê? O Espírito Santo.
ele coloca para que eles percebam que alguma coisa está diferente. Ó, comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando, recebei o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus tinha esse magnetismo capaz de fazer aflorar a mediunidade em muitas pessoas. Isso nós temos ainda hoje. Tem médiuns que têm um magnetismo tão grande que são capazes de ajudar as pessoas que estão com problemas assim, que estão com alguma dificuldade quanto à sua mediunidade, de firmar aquela mediunidade, é claro, desde que a pessoa se coloque para que isso aconteça. Ok, meninos e meninas? Então, Jesus, usando o seu magnetismo, olha para aqueles 12 e fala assim, o Espírito Santo está aqui, valeu! Se ligou? Ou seja, mostrou para eles que os dons são importantíssimos e que cada um tinha que fazer a sua parte. Tem mais. Ok? Porque não se ligaram as bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes. Por quê? Porque que aquilo tudo que Jesus falou para eles não foi assim automático. Por quê? É uma das perguntas que a gente se faz. Rapaz, Jesus era top. Então, Jesus poderia ter feito tudo direitinho, tchá, 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 e acabou. Mas por que será que não? Por que será que Jesus deixou para que eles recebessem aquilo e a partir daí começassem a melhorar? Eu te digo, por que não transmitir Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos sucessores? É a mesma coisa que, vamos dizer assim, um rei que abdica em favor dos filhos, ou um rei que desencarna e que o filho vira rei também. O ditado, rei morto, rei posto. Não é assim? O rei morreu, viva o rei, não é isso? Não, Jesus não faz isso de maneira automática. Ele pede para que os seus apóstolos sintam o poder do Espírito Santo neles. Se liga! Ele que distribuirá dádivas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais. Se ligou? Por quê? Porque isso tinha que partir deles. Lembra do paralítico de Betesda? Lembra? 38 anos lá no poço de Betesda, esperando chegar em primeiro lugar, mergulhar no poço para se curar? Paralíticos das duas pernas. Sabe quando isso ia acontecer, né? Nunca. Por quê? Porque lá tinha doente de tudo quanto era tipo. Tinha gente que andava, normalmente, mas que tinha algum problema de pele. Por exemplo, se ligou? Isso quer dizer o quê? Que o paralítico de Betesda dificilmente chegaria em primeiro lugar para mergulhar no poço. Mas Jesus sabia que naquele momento ele estava com tudo que era necessário para atender ao seu chamado. E aí Jesus passa, volta, olha para ele e fala o quê? E aí? Quer andar? Rapaz, o paralítico de Betesda de certo deve ter estranhado, porque fala, meu Deus, eu sou paralítico, o que esse aí tá falando para eu andar? Será que não vê? Ó, Jesus, paraliticaço daqui para baixo, meu. Mas ele olhou e ficou perguntando, e falou para Jesus, Jesus, eu não consigo. Todo dia eu venho aqui, mas eu não consigo, sempre tem um que chega antes que eu lá. Aí Jesus, com o seu magnetismo, isso é a palavra-chave em Jesus, com seu magnetismo, ele imperativamente diz, levanta, pega a tua cama e anda. E o que é que aconteceu com o paralítico? Alguém respondeu, Gabi? Não? Ah, então eu vou responder eu mesmo, ok? O paralítico percebeu que ele tinha que fazer alguma coisa. O quê? A parte dele. E aí ele fez. Por quê? Ele pegou aquela sugestão de Jesus. Levanta, pega a tua cama e anda. E colocou para ele a tarefa de pegar a cama, levantar e andar. Por quê? Porque o que precisava para que isso fosse feito, Jesus já tinha mandado. Só que Jesus não faz a parte de ninguém. Jesus oferece condições para quê? Para que nós possamos
fazer a parte que nos cabe desse latifúndio. Se ligou? Então, olha, ele que distribuía tanta saúde, tanta paz que ele distribuía, ele recomenda para os discípulos que também recebessem esses dons divinos espirituais. Como com qualquer outra pessoa. Fala, e aí, quer andar? Anda. E aí, tá ceguinho? Vamos por essa cegueira, vamos. Ou seja, eles tinham que aderir a essa norma, a essa instrução. Eles teriam que fazer isso. Por quê? Porque Jesus, olha, por que não impor semelhante obrigação? Por que não falar, olha, é isso aqui, acabou, valeu? Não. Jesus é diferente. Nossa! Cada vez que a gente pensa em Jesus, a gente tem que parar um pouquinho. Parar um pouquinho. Para mudar os nossos paradigmas. Ok? Para que nós tenhamos modelos melhores. Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Qual o melhor exemplo que Deus mandou para nós? E aí, qual o modelo, né, que Deus mandou para a gente? E aí os Espíritos respondem Jesus. Por quê? Porque Jesus extrapola. Nossa, Jesus... Nunca iremos ouvir das palavras de Jesus, da boca de Jesus, palavras de menosprezo. Nunca. Nunca. Jesus falou com todos. Jesus ouviu a todos. E sempre de maneira boa. Mesmo para os que o crucificaram. Se ligou? Então Jesus não impõe nada. É aqui que nós temos que mudar o nosso paradigma. Nós muitas vezes impomos. Jesus nunca. Ah, Manolo, mas Jesus é Jesus, está distante. Eu digo, não está tão distante assim. Por quê? Porque as suas palavras estão aqui, no Evangelho. Se ligou? O espírito mais evoluído do planeta realmente está distante. Mas as suas palavras continuam perto de nós, como se tivesse sido hoje de manhã. Percebeu? Por quê? Porque é o legado de Jesus. Jesus nos deixou tudo o que nós precisamos fazer para quê? Para atingirmos dias melhores na nossa vida. Só que para isso nós temos que abrir as portas. Da onde? Do nosso coração e da nossa mente. Mente, conhecimento horizontal. Coração, a transformação do conhecimento horizontal em ação vertical. Se ligou? Vamos ver por quê? Olha, é que o mestre, se liga, é que o mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Se ligou? Nem por amor. Beleza? Nem por amor. Ai, filho, eu te amo, por isso eu não quero que você faça isso. Jesus não. Jesus não. Jesus fala, galera, amo todos vocês. Recebam o Espírito Santo, valeu? Mas a partir daí era com eles. Então Jesus não violenta ninguém. É irmão, é parceiro. Percebeu? Agora, nós temos que nos tocar. Olha só. Cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. Eu gosto dessa palavrinha aqui, comunhão. Todo mundo fez a primeira comunhão, não fez? Os que vieram do catolicismo, como eu, por exemplo. A Marli não fez, né, Marli? Você era testemunha de Jeová. É um barato, cara. Então a Marli não tinha esse negócio de comunhão. Eu tive por quê? Porque eu fui católico. Então uma cerimônia toda, aquele negócio de vela, tudo. Vixe Maria, eu tenho até hoje diplominha de comungado. Você ligou? Então eu tinha isso. Comunhão
é o quê? União com alguém. Comum união. Uma união com alguém. Com quem? Com Deus. O Eterno Pai. Então veja que o que para nós é um sacramento, para Jesus, para os católicos é um sacramento, para Jesus é o quê? É uma coisa normal. Você tem que estar perto de Deus. Sempre. Se ligou? Cadê? Nós ouvimos depois, essa semana, a palavra escrínio, né? Cofre, não é? Aqui, ó. Cada espírito guarda seu próprio tesouro. Onde? No escrínio. Onde? No corpo físico. Onde? No coração. Onde? Na mente. Se ligou? Legal. E abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. Quando? O Criador oferece a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Então, olha o que Deus nos oferece. Deus nos oferece. Semente somos nós, ok? Craseado aqui. Nós somos a semente. Se ligou? Então, para esta semente que está aqui, tem sol, Jesus, tem chuva, pode ser o que? Uma oração, tem clima, pode ser o que? Uma atitude boa diante da vida, e tem o campo. Que campo é esse? O planeta inteiro. Se ligou? Defesa, qual é a defesa? Jesus nas suas palavras. A oração que nós fazemos é a nossa defesa. Os bons pensamentos. E o adubo. Qual é o adubo? O que é que vai adubar esta semente aqui? É o Evangelho de Jesus, transformado em ação. Por quê? Porque sem ação nós não conseguiremos nada. O cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Por quê? Para tudo tem tempo. Olha. Mas a semente tem por si mesma, elevando-se para a luz solar. Lavradores. No caso da semente, pode ser nosso pai, pode ser nossa mãe, podem ser nossos professores, podem ser aquelas pessoas de quem nós temos admiração. E a bênção das estações, o entendimento que nós vamos aumentando a cada etapa da nossa vida. Como é que nós dividimos o tempo para nós? Infância, adolescência, idade madura, idade mais madura e velhice. Percebeu? Então essas são as estações que vão nos abençoando, que vão nos dando ensejo a que nós modifiquemos a maneira como nós pensamos hoje. Não é a mesma que nós pensávamos quando éramos criança e muito menos quando éramos adolescentes. E também não era a mesma maneira que nós pensávamos quando éramos maduros e saíamos de casa para ganhar o pão nosso de cada dia. Se ligou? Hoje a gente está mais tranquilão, hoje a gente está mais assim. Por quê? Porque o tempo passou, nós recebemos uma série de coisas e a semente começa a germinar. Aqui, olha, terá que germinar por si mesmo, elevando-se para a luz solar. Você vê como que o Emmanuel gosta dessas coisas da natureza, né? Ele gosta, por quê? Porque nós somos literalmente assim como um vegetal, uma planta. A planta precisa de tudo isso, precisa de luz, precisa de água, precisa de sol, precisa de trato, precisa de cuidados, precisa, enfim, de que nós nos devotemos a essa planta. Mas nós não vamos fazer o crescimento da planta. A planta é que vai pegar tudo isso que nós oferecemos e ela vai crescer. Nós, a mesma coisa. Tudo isso nos é oferecido, mas nós temos que crescer, temos que ir para a luz. Se ligou? Ou seja, temos que caminhar com nossas próprias pernas, oferecendo a nós mesmos o melhor que nós conseguirmos. E eu sou bem sincero com vocês.
o melhor que nós temos, isso é a minha ideia, né? O meu pensamento, o melhor que nós temos em termos de exemplo é realmente Jesus. Como eu gosto de falar, eu sou tiete de Jesus. Eu sou. Estou longe de fazer qualquer coisa assim, qualquer semelhança. É mera coincidência mesmo, ok? Mas eu sei que seguindo esse caminho, aos trancos e barrancos como eu vou seguindo, mais dia menos dia, eu terei melhores condições do que as que eu tenho hoje. Percebeu por quê? Porque nós vamos buscando a luz. E quanto mais luz nós formos recebendo, menos sombra nós teremos. Se ligou? Tem mais! Olha, a pessoa, né, sempre lembrando que homem, a gente pode usar o sinônimo de pessoa, homem e mulher, recebe igualmente o sol da providência e a chuva das dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade. Veja, quando ele diz aqui a pessoa, ele diz cada um de nós. Cada um de nós recebemos igualmente sol, chuva, facilidades, cooperação e o campo da oportunidade. Todos nós recebemos isso. Tem mais. A defesa do amor e o adubo do sofrimento. Explicando o que estava por lá, ok? O carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Quem pode ser mensageiros de Jesus? Nossos pais, nossos professores, como eu falei, ok? O adubo do sofrimento. Tem gente, a defesa do amor, tem gente que acha que sofrer é só por sofrer, mas não é. Ó, é para adubar. Por quê? Porque se nós não aproveitarmos o que o sofrimento tem, o que a dor tem para nos dizer, a gente se perde. O sofrimento faz parte da dor. Mas não é aquele sofrimento só de sofrer sem ação. Nós temos que ver o que a dor está nos dizendo, por que nós estamos sofrendo, e a partir daí traçarmos estratégias para quê? Para que nós melhoremos a nossa colocação diante da vida. Ó, e a bênção das experiências diversas. Que experiências diversas são essas? As diversas reencarnações. As diversas lutas que temos dentro de uma encarnação. Os familiares que estão conosco. Os amigos que nós vamos fazendo. Ou os desamigos que vão aparecendo, que a gente tem a oportunidade de se colocar de maneira melhor. De se reaproximar. Percebeu? Tem mais, olha. Todavia, olha aí, tudo isso aqui é o que a gente recebe, né? Defesa do amor, adubo do sofrimento, carinho dos mensageiros de Jesus, bênçãos das experiências diversas, mas nós somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. Ou seja, nós recebemos tudo o que o outro recebe. Vamos pegar Jesus e Barrabás? Vamos? Jesus e Barrabás tiveram o mesmo tempo. Tiveram as mesmas oportunidades para fazer com o tempo o que bem entendessem. Era o mesmo tempo que eles tinham. No entanto, Barrabás foi por um caminho, Jesus foi por outro. Ah, Manolo, se ligou? Ou seja, nós escolhemos o que fazer. Olha, nós somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores. Por quê? Porque se a gente não toma essa atitude, a gente vai penar depois. Por quê? Porque é certo. A nossa consciência vai crescendo. E à medida que a nossa consciência vai crescendo, nós vamos tomando decisões diferentes. E se nós não tomamos essas decisões que deveríamos ter tomado, a nossa consciência dói. Apitou por quê? Porque nós fizemos alguma bobagem. Se ligou? E se nós fizemos alguma bobagem, temos que retroceder
ver o que nós fizemos e a partir daí traçarmos estratégias para que nós superemos essa prova mais difícil. Esses envoltórios inferiores, via de regra, são o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o orgulho que nós temos, que são as piores coisas que acontecem conosco. Difíceis de nos livrarmos deles. Por quê? Porque nós gostamos de sermos o que somos hoje. E não exercitamos o que poderemos ser amanhã. Ah, Manolo de Deus, estou te falando. Gabi, 8 horas e 31 minutos. Tem algum alô, tem alguma coisa assim que a gente possa colocar aqui neste momento? Ok, ok, ok. Olha! Muito bom. Maria Cristina, do Allan Kardec, da Vila Matilde. Aquele abraço, Maria Cristina. Newton Patrocínio, do SECA. O SECA é Centro Espírita Caminheiros do Amor, lá do Campo Grande. Do meu querido amigo Nelson, que desencarnou. Nelson é o autor do livro Gotas de Paz. Gotas de Paz, né, Marli? É sim. Nelson Teixeira, Gotas de Paz, que é danado. Esse Gotas de Paz também é o site com mensagens edificantes. Ele que montou tudo com o filho dele, o Fabiano. E o Fabiano é que está tocando isso daí, eu acredito. Ele fica lá no Campo Grande, aqui pertinho de casa. O nome da rua eu esqueci agora. Arnaldo Magnicaro, na Arnaldo Magnicaro, aqui no Campo Grande. E tem também o pessoal do Cacilda Becker. Ei, DJ Casquinha, tamo junto, velho. O DJ Casquinha é lá do Cacilda Becker, é uma turma muito legal, uma turma muito bacana. Esse centro aí, se não me falha a memória, foi fundado pelo filho da Cacilda Becker. Ou eles participaram lá muitas vezes com experiências inclusive de materialização. O DJ Casquinha conta algumas coisas assim muito interessantes sobre o que aconteceu lá e ainda hoje acontece. É um centro que está em franca atividade. Aliás, Diadema reverencia muito a Cacilda Becker. Tem inclusive um teatro lá em Diadema chamado Teatro Cacilda Becker, né? Então tá. Obrigado a todos que estão nos vendo, obrigado a todos que estão nos ouvindo. E vamos que vamos! Elevando-nos para a luz divina, deixando de lado a sombra que ainda persiste em ficar instalada dentro de nós. Bora lá? Bora! Ah, não bebi água hoje. Rita, vou beber água agora. Volto já. Se a Rita tá aí, cara? Tá. Então dá um abraço nela. Nossa, a água é bom mesmo, né? Voltei. Água é bom, não é? Nossa, eu demorei pra perceber que a água era boa, viu? Mas hoje assim, a minha bebida favorita. Só perde pra Coca-Cola. Mas aí também, né? Concorrência desleal, ok? Vamos continuar. Vanderlei da Silva de Milagre, essa foi pra você. Vambora! Pera aí. Aqui. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida. Olha, as inspirações e os desígnios do Mestre permanecem conosco hoje. Hoje, por quê? São os exemplos de Jesus. São as coisas que Ele nos deixou. Jesus nos deixou coisas assim que se a gente prestar atenção mesmo, a gente muda, mas assim, da noite para o dia. A gente não faz essa mudança por quê? Porque é quase impossível. A gente presta atenção nas palavras de Jesus e também presta atenção nas palavras do mundo. Então aqui nós temos os filhos da luz e os filhos do mundo. E considerando esses dois patamares,
nós percebemos que os filhos do mundo são muito mais eficientes do que os filhos da luz. Por quê? Estão os dois aqui. Só que as nossas preocupações vão muito além de simplesmente chegar do lado de lá de boa. A gente quer ver de boa aqui, né? Então às vezes a gente comete verdadeiras loucuras, loucuras que Jesus não cometeu. Jesus levou a vidinha dele de boa, tranquilo, sossegado. Ah, mas era Jesus? Claro que era Jesus. E nós somos nós. Nós temos que viver como ele também viveu, dentro de uma sociedade, comendo, bebendo, se vestindo, tranquilo. Nós também. Mas ele não perdeu de foco o que ele tinha que fazer. E ele tinha que fazer um trabalho, fez e voltou. E nós, a cada reencarnação, também não podemos perder de vista o trabalho que nós temos a fazer. E o trabalho que nós temos a fazer é o quê? É melhorar. Sossegadamente. Melhorar o quê? O que nós somos. Nós, não o outro. Porque o outro é o outro. Eu não consigo mudar ninguém a não ser eu mesmo. Então, não percamos tempo. A gente compreende o outro, naturalíssimo, mas esqueçamos esse negócio de que nós poderemos mudar alguém, porque não poderemos, ok? Então, olha, as inspirações e os desígnios de Jesus permanecem junto conosco, nos sugerindo modificações úteis. Nos sugere. Percebeu? Olha o Espírito Santo aí, mediunidade. Ele nos sugere. Mas pegar essas coisas na nossa vida é o nosso trabalho. Então nós temos que nos colocar sempre com boa vontade, sempre com disposição para efetivarmos as mudanças dentro da nossa vida. Ó, induzindo-nos à legítima compreensão da vida. Por quê? Porque a vida não é isso só que nós estamos vendo. Isto é vida sim, não é fake. Isto é vida. Tem um pessoal que fala que é fake. Não é. Faz parte dessa vida maior. É um capítulo da nossa vida maior. Não é fake. Não é Matrix. Não é não. É tão verdadeira que nós aprendemos aqui. Se ligou? Nós exercitamos aqui. O aprendizado todo se condensa aqui. Não é lá. Percebeu? É aqui. É aqui que nós exercitamos o nosso futuro. E o nosso futuro é sermos espíritos puros. Esse é o exercício. A gente passa uma encarnação exercitando. Volta para o lado de lá. Vamos ver o que conseguimos de verdade como nossa aquisição. Dentro do quê? Dos exercícios que nós fizemos. Baseados em quê? Nas inspirações e nos desígnios de Jesus. Como ele procedeu. O que ele nos deixou. Que legado ele nos deixou. Se ligou? Então, isso é o nosso aprendizado. A legítima compreensão da vida. De que nós vivemos deste lado e vivemos do lado de lá também. Vamos crescendo, 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 até que um dia não precisaremos mais encarnar por aqui. Está distante isso ainda, mas enquanto isso, nós vamos aprendendo do lado de lá, exercitando do lado de cá, aprendendo do lado de cá, levando o aprendizado para o lado de lá, até que de pouquinho em pouquinho nós conseguiremos tudo isso. E olha, iluminando-nos através da consciência superior. Por quê? Porque nós temos dentro de nós aquela consciência do futuro. Lembra quando nós falamos da expansão da consciência? Que nós temos 3 tipos, né? Assim, basicamente. Uma que guarda o nosso passado, outra que guarda o nosso momento e outra que nos propõe o futuro. A do futuro é aqui. É a consciência superior. Se ligou? Essa consciência superior que nos vai mostrando que o que nós aprendemos em um determinado momento tem que ser superado. Para quê?
para que nós atinjamos novos patamares, para que os nossos paradigmas sejam superados, para que nós consigamos oferecer um bocadinho mais do que aquilo que nós temos oferecido até hoje. Se ligou? Ai, Manolo, que horror! Fica tranque, ninguém precisa sofrer por causa disso. Por quê? Porque é devagar e olha o detalhe interessante. Está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Se ligou? Nós, através do nosso avanço, através da nossa mudança, vamos abrindo essa porta interna para quê? Para que conhecimentos novos cheguem para a gente. Primeiro aqui e depois para cá. É o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos. Primeiro mandamento. Instruí-vos. Segundo. Como nós ainda não temos toda essa capacidade de amar, nós vamos para o segundo, que é instruí-vos. Então a gente bota para dentro. Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese, Obras Póstumas, todas as revistas espíritas, a gente vai colocando para cá. É o segundo, instruí-vos. Até que toda essa instrução é decodificada como sendo parte integrante do amai-vos. Se ligou? E aí o que acontece? Nós começamos a amar. E aí sim nós vamos fazer a síntese entre conhecimento intelectual e conhecimento espiritual. Por quê? Porque crescemos. Todo conhecimento adquirido vai se transformar em ações que nós colocaremos em prática para os nossos irmãos de encarnação, para os nossos irmãos planetários e futuramente para os nossos irmãos de universo. Quem deixou isso pra gente? Alguém já respondeu, Gabi? Não. Não? Vou responder eu então. Foi Jesus também. Por quê? Ele falou, cara, ele falou. Quando ele estava lá naquela casinha pequenininha, apinhada de gente, foi quem lá buscar ele? A mãe e os irmãos. Aí um cara lá de fora gritou para ele: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí, quer falar com você, valeu? Aí ele fala o quê? Ele falou: não, rapaz, não podia sair de lá. Aí ele fala o quê? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Se a gente pegar assim, sem perceber, a gente vai falar: nossa, Jesus negou a família. Eu falo, não, Jesus ampliou a família. Por quê? Porque ele diz que a família dele, o irmão dele, a mãe dele, o pai dele, é aquele que faz a vontade de Deus. Manolo de Deus, que papo é esse? Te digo já. Ou seja, o amor é a maior ferramenta que nós temos para caminharmos mais rápido na conquista do status de espírito puro. E aí nós nos consideraremos irmãos planetários, irmãos de sistema solar, irmãos de galáxia e irmãos de universo. Por quê? Porque faremos a vontade de Deus, que é nada mais, nada menos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se ligou? Ah, cara, isso tudo é Jesus. Dá para deixar de ser tiete de Jesus? Você acha que dá? Dá nada. Então, quando nós compreendemos isso, nós abrimos as portas do nosso interior muito mais rapidamente. Tem mais! Ó, que da hora, essa parte que eu achei espetáculo, olha. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemos-nos cada dia às realizações novas de Deus. É Jesus também, homem velho, homem novo. Se ligou? Então nós temos que deixar de lado o homem velho e nos transformarmos numa pessoa nova.
Mas é de uma hora para outra? Não. Por isso que Deus, na sua magnitude, nos oferece as leis divinas. E uma delas é a reencarnação. Então, nós temos na reencarnação a ferramenta para que tenhamos experiências que nos ajudem a acabar com as guerras de nossas criações inferiores do passado. Que criações são essas? Aquelas determinadas pela nossa ambição, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo, que pouco a pouco vão se transformando a ponto de um dia nós começarmos a pensar, não de maneira egoísta, mas de maneira altruísta. Se ligou? Opa! Mas isso é um trabalho diário, ó, cada dia. Cada vez que a gente acordar com uma ideia diferente na cabeça em relação a como passarmos o dia, vamos fazer. Por quê? Porque isso é coisa nova. Vai entrar em guerra com as nossas criações inferiores do passado. Aí a gente levanta e fala assim, nossa, hoje eu vou sorrir de tudo. Como assim? Eu vou sorrir de tudo, das coisas que me acontecerem. Mas eu só vou sorrir. Eu não vou deixar que elas me estressem. Eu não vou deixar que elas acabem com o meu bom humor. Eu não vou deixar que elas acabem com a minha felicidade, pelo menos neste dia. Isto é uma guerra que nós travamos com quem? Conosco mesmo, com as nossas criações inferiores do passado. Aí nós estamos nos entregando as novas realizações de Deus. Por quê? É um pensamento novo. É um pensamento novo. E esse pensamento novo, quando exercitado, quando pensado com força, com coragem, vai nos ajudar a superar as nossas pendências passadas. Ó, essas realizações novas de Deus são o quê? Instituídas a nosso favor. Por quê? Porque Deus quer que nós cresçamos. Deus não faz nada para que nós fiquemos marcando passo. Tem gente que acredita que Deus castiga. Eu falo, meu Deus do céu. Tem gente que acha que tudo quanto é coisa ruim que acontece é que vem de Deus. Eu falo, meu Deus, para! Por quê? Porque não é. Você acha que Deus, que nos criou para a felicidade, seria capaz de nos fazer sofrer? Você acha? Ai, Manolo, mas por que a gente sofre tanto, então? Porque, cara, nós somos tontos. Nós não conseguimos entender que precisamos tomar cuidados. E esses cuidados passam por transformarmos o nosso planeta num lugar melhor. Como é que a gente consegue isso? Transformando a nós mesmos em pessoas melhores, com pensamentos mais voltados para o bem-estar da natureza, que é a nossa grande mantenedora. Não é o contrário. Nós não mantemos a natureza é que nos mantém. Nós fazemos parte disso tudo. Então, ó, tudo que acontece na nossa vida é a nosso favor. Eu não sei se vocês assistem novelas, mas eu assisto. E agora eu estou perseguindo de novo aquele Eta Mundo Bom, né? E o Candinho lá, ele tem uma frase assim que é lapidar. Tudo de ruim que acontece é para melhorar. Oh, se ligou? Tudo que acontece de ruim é para melhorar. Agora, se a gente entender o que aconteceu de ruim. Senão a gente fica sofrendo, se lamentando. Aconteceu coisa ruim? Vamos tirar a lição e vamos modificar a ponto de melhorar a nossa situação. Então nós temos que perseverar em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Se ligou? Então, esses dons que Jesus nos oferece, olha, são dons para que nós nos renovemos constantemente. Não é um dia que a gente vai fazer isso ou aquilo para o próximo. É todo dia. Não é um dia só que nós vamos agradecer pela manhã, olhar para o céu maravilhoso e falar obrigado, Senhor, por mais um dia.
Não é só um dia, são todos os dias. Não é só um dia em que a gente vai olhar para a nossa família e falar: nossa, essa é a melhor família que eu podia ter pego nesta encarnação. Por quê? Pode ser que tenha outra melhor no futuro. Mas isso vai depender de quem? De nós. De transformarmos o que a gente acha que não está certo em coisas certas. E normalmente o que não está certo não é neles, é na gente mesmo. Pela nossa maneira de entender a vida, porque achamos que a vida tem que ser como a gente quer, isso e aquilo, e nem sempre é assim. Nós temos que entender que quando vivemos em sociedade, nós temos que dar voz para quem não tem, e nos calando é que nós damos voz para quem não tem. Se ligou? Ou às vezes é falando que nós damos voz para quem não tem. Percebeu? Então, quando nós oferecemos isso todos os dias, nós vamos crescendo. Os dons da renovação vão se colocando dentro de nós de maneira tão intrínseca que vai chegar uma hora em que ninguém vai nos reconhecer. Por quê? Porque eles estão lembrados daquele homem antigo, daquela pessoa antiga. Nossa, mas ele fazia isso, ele fazia aquilo. Nossa, que mudança! Isso acontece hoje já, com muitos amigos que nós temos no plano espiritual e que muitas vezes não se conformam com as mudanças que nós já efetivamos nesta encarnação e eles ficam às vezes até chateados, falando: nossa, perdi meu companheiro disso, perdi meu companheiro daquilo. Não perdeu nada. Nós temos que pensar nesses amigos sempre com carinho. Para quê? Para que eles percebam que nós mudamos. E agradecer por eles estarem ainda conosco. Porque de uma forma ou de outra, eles também fazem parte da nossa mudança. Nos oferecendo situações que quando nós temos a coragem de olhar, nós vemos que nós é que provocamos. E como nós provocamos, quando nós, estudando o que provocamos, conseguimos modificar, aí nós estamos melhores. Então, olha, renovação constante. Com quem? Em Cristo. 625 do Livro dos Espíritos. O nosso modelo guia, Jesus. E Jesus vai daqui para diante, ó, para a vida eterna. Claro que cabe uma explicação. Nós não somos eternos, eterno só Deus, isso é ponto alto da doutrina espírita, mas nós somos imortais. É diferente. Por quê? Porque o eterno não tem data de fabricação. Deus é o não criado. Acabou. Quando criou Deus? Não se sabe. Isso foge ao nosso conhecimento. Por quê? Se tivesse data, não seria eterno. Agora nós fomos criados. Como princípio inteligente, caminhamos pelos diversos reinos até a nossa angelitude. Ok, meninos e meninas? Aqui acaba a nossa conversa de hoje. Lembrando sempre que esta mensagem chama Abre a Porta, está no livro Vinha de Luz, da FEB, foi psicografada pelo Chico Xavier e foi mandada pelo Espírito Emmanuel. Nós temos